E aí, meus queridos, minhas queridas, soninho, gente, 7h10 da manhã, esse negócio de ficar em casa o dia inteiro, aí a gente acorda, parece que a gente está ainda dormindo, normal. É, Vocês estão bem? Como é que estão? Abre o microfone aí para falar oi para mim. Abre o microfone para falar oi para mim. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Deixa eu ver quem é que já entrou aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui já. Bom dia. Clara, tarará, 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 José Augusto, Breno, João Vitor, Natália, Giovana, Eric, Mariana, Manuel, Diogo, Ana Clara, a Sofia, João Vitor, Emmanuel, tarará, Giovana Anjos, Laís, Diogo, Gabriel, tarará, Luiz Felipe Moura, tarará, 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 Guilherme, Maria Eduarda está entrando, Rogério, tarará, chance. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Deixa eu voltar para cá. Speaker View. Pronto, ok. Então tá, meus queridos. Bom, deixa eu começar aqui fazendo. Hoje nós temos. Vamos só lembrar nossa programação. É, Hoje nós temos o pai e mãe, pai contra mãe e o conto de escola para analisar, certo? Gente, se vocês piraram com o enfermeiro e com a cartomante, vocês vão tanto que esses dois também são fodas. E amanhã nós temos o Igreja do Diabo, que é finalizando os contos do Machado, e vamos fazer a sabatina, né? Então, metade da aula vai ser metade da aula, talvez até menos, uns 20 minutos da aula, mas 20 minutos, 40 minutos, né? Uns 20 minutos da aula, né, com o Igreja do Diabo, e mais uns 20 minutos fazendo perguntas sobre os 6 contos do Machado, tá, gente? Nós, então, amanhã temos a sabatina, não pode faltar, tá bom? Porque vai ser o mesmo esquema de sala de aula. Se você faltou agora, você tem um não veio, e você não tem aí, né, quando a gente restabelecer as avaliações, você não tem o ok, né, do ponto de conceito, tá bom? Beleza? Então, amanhã para todo mundo tá aí. Avisa nos grupos das salas, né, porque a galera, né, nessa coisa do primeiro horário, o pessoal tá dormindo, acordando mais tarde, certo? A sabatina é só do Machado, tá? Só dos 6 contos. A Missa do Galo, a Cartomante, o Enfermeiro, Pai contra Mãe e Conto de Escola, que a gente vai trabalhar agora, e Igreja do Diabo, né, que vai ser amanhã. Só dos contos, tá bom? Beleza? E só para reforçar, principalmente para aqueles que têm expectativa de passe da UNB, né, desses 6 contos aí, se não me engano, quatro ou 5, né, estão no PAS, tá certo? Então, é uma forma, além disso, de você não ter que ficar pegando obras do PAS uma semana antes da prova acontecer, né? Então, quer dizer, dá uma aprofundada para você ter isso aí tchananado, né, bonitinho, em sua cachola. E lembrando, a próxima obra que a gente vai ler, já pode começar, é o Bom Crioulo, certo? Bom Crioulo, que pertence ao naturalismo, que é nosso próximo conteúdo, e que também está no passo, tá certo? Tá? Depois deixa eu ver aqui, eu vou já até olhar para vocês. Espera aí um pouquinho, programação de maio, vou até compartilhar com vocês, para você ficar espertinho. Opa, peraí, tchan, tchan. Deixa eu abrir aqui, chance, compartilhar. Compartilhar, cadê? Programação maio. Aqui, olha só. Então, aqui hoje, ó. Hoje, sai daqui. Hoje nós temos, né? Então, nós tivemos Missa do Galo, nós tivemos o Cartomante e o Enfermeiro, né? Hoje a gente tem Pai contra Mãe, Conto de Escola,
certo? Amanhã, Igreja do Diabo mais a Sabatina, certo? Na semana que vem, a gente começa a trabalhar com naturalismo, a introdução às características, certo? Na sexta-feira, né, os comentários sobre as principais obras, aí eu vou falar sobre a obra que é meio realista e meio naturalista, que é o Ateneu, né, de Raul Pompeia. Vou falar de outras obras, como, né, vou falar de O Cortiço, né, talvez a obra mais importante do naturalismo, falar de O Mulato, certo? De Casa de Pensão, certo? Então, vou falar assim sobre as obras mais importantes. E aí, na outra semana, já no dia 28, gente, daqui a 2 semanas, né, eu vou fazer a análise do Bom Crioulo, tá? Bom Crioulo é um livro curtinho, pequenininho, dá para você ler assim, ainda mais com o tempo que você tá, dá para você ler ele em uma semana fácil, tá certo? Bom Crioulo. Lembrando, gente, que Bom Crioulo é um dos livros mais ousados da literatura brasileira e mundial, tá? Pela época em que ele foi escrito, as coisas que ele discute realmente são bastante ousadas, tá certo? Bom Crioulo, como é que chama o autor, Raul? Chama Adolfo Caminha. Adolfo faz o quê? Caminha, é verdade. Vamos lá. E aí, na sexta-feira, né, a gente vai fazer também, vai continuar o Bom Crioulo e naturalismo, só que a gente vai trabalhar com resolução de exercícios. Eu vou fazer uma lista de exercícios, né, sobre naturalismo, sobre outras obras, né, uma lista de exercícios modelo Enem, né, a gente vai resolver juntos, né, aqui na aula do dia 29, no último dia do mês, tá certo? Tá? Então, dia 28 tem a análise do Bom Crioulo. Raul, você não vai fazer essa batina do Bom Crioulo. Não. Essa batina do segundo semestre, do segundo bimestre, vai ser a de amanhã, tá? Vai ser a de amanhã, não vou fazer. Do Bom Crioulo, eu vou fazer essa lista de exercícios com vocês, tá? Então, é isto. Então, vamos lá. Ainda dentro desta... A sabatina é só do Machado, que já foi, né? Chance. Então, tá. Gente, dentro dessa coisa de... Na semana passada eu falei da mulher na janela e aquela coisa toda, né? Essa semana eu quero dar dica de 2 coisas que estão na Netflix que eu gostei muito, né? Teve uma coisa, assim, tem um filme na Netflix, o pessoal tem, assim, já desde o ano passado, ou do começo do ano, o pessoal tem falado, não me surpreendeu, mas tem muita gente que viu e gostou muito. Então, né, é um filme que tem um mistério, uma coisa, né, e aí, enfim, um cara que tem um acidente, na verdade ele não tem um acidente, a filha dele tem um acidente com ele, e a mulher, e enfim, né, é um filme chamado Fratura. Eu matei a charada com 15 minutos de filme, mas muita gente não matou a charada e ficou muito surpreso e gostou muito, tá? Então, se você gosta de mistérios e tudo mais, né? Assista esse Fratura, apesar de ter um outro filme que eu acho que você vai gostar muito, que assim, esse sim, é um filme extremamente surpreendente que está na Netflix, que é um filme espanhol chamado Um Contratempo. Escreve no chat se alguém já assistiu Um Contratempo aí para mim. Um Contratempo, um filme espanhol que tem um casal, que eles são amantes, eles estavam viajando para o interior, né? Giovana já viu. E aí, acontece um acidente, e nesse acidente, né, acontece uma vítima fatal e eles não podem, né, chamar ninguém porque eles estão naquele lugar, né, voltando de uma viagem que eles são amantes. Ela é casada e ele é casado com outras pessoas, certo? É... Então, é bem interessante. E entrou na Netflix agora, né, um filme muito bom, Giovanna está lembrando aqui, ó, um filme muito bom do Martin Scorsese, né, o mesmo diretor de O Irlandês, chamado Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. Ilha do Medo e Um Contratempo, gente, são 2 filmes, né, desses que você fica surpreso, né, que tem o chamado plot twist, tá certo? O chamado plot twist.
tá? Então, Ilha do Medo, né, que está agora na Netflix, e Um Contratempo, né? Esses dois filmes eu acho que você deveria assistir. Netflix, tá certo? Netflix. Eu não dou muita indicação de outras coisas porque eu não tenho, né? Eu tô doido para ter a Amazon, mas não dá para ficar pagando Amazon, Apple TV, Now, Netflix, não dá. Spotify, né? Não dá, né? É muita coisa para pagar. Então eu fico com a Netflix por enquanto. É, mas então, Um Contratempo, tá? Netflix, e Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, do Martin Scorsese, que acabou de ser colocado, adicionado à Netflix. Vale a pena. Falando de quê? De filmes que te dão aquele what? Tá bom? Beleza? Então, hey ho, let's go. Chance. Meninos, assunto de hoje então, nosso quarto e quinto contos do Machado, né? Pai contra mãe e conto de escola. Nós vamos começar pela ordem cronológica. O conto de escola é mais recente, desculpa, é mais recente não, é mais antigo, né? Foi escrito primeiro, foi publicado primeiro, foi publicado no mesmo ano que foi publicado o livro, o conto A Cartomante, certo? Então, em conto de escola, meninos, nós vamos ter o seguinte: conto de escola, você tem. Tem uma coisa que é interessante que eles falam sobre conto de escola, que é o seguinte: ah, é, essa ideia entre lá no Enem, né, o conto de escola tá lá, né, como uma das referências, e eles colocam, né, essa ideia do que você faz com o seu conhecimento, certo? Porque tem aquelas perguntas dos objetos de conhecimento do PAS, não é no Enem, no PAS, né? O homem e seu mundo. Quais são os limites do universo de um indivíduo e né, quais são os limites do outro? Aquelas coisas que tem lá nos objetos de conhecimento, lá no PAS, né? E quando chega para falar de uma dessas perguntas, as perguntas que envolvem o conto da escola, envolvem, por exemplo, o limite entre a realidade e a ficção, né? Por quê? Porque o conto de escola é uma historinha, gente, que foi feita para se discutir questões da nossa realidade, por meio da ficção, né? Então você tem uma historinha, uma ficção, um conto, que está ali com um propósito muito claro, que é o de discutir não o Corvelo, o Raimundo, ou o Pilar, ou o professor Procópio, mas sim o que eles representam na realidade. Então, esses limites de como muitas vezes a ficção dialoga com a realidade ou busca traduzir a realidade. Isso o Paz coloca lá como uma das questões relacionadas ao conto de escola. Outra coisa que é relacionada ao conto de escola nas perguntas do PAS, dos objetos de conhecimento, na matriz do PAS, é essa relação sobre o que você faz com o conhecimento, certo? Né, quais são os objetivos do conhecimento, né? Qual é a nobreza, né, de se saber algo, de se conhecer algo e o que você vai fazer com esse conhecimento, né? Então, os princípios éticos do conhecimento, certo? Isso acontece de duas formas, né, em conto da escola, né? Em conto da escola, você tem o pilar que sabe a matéria, né, que tem o conhecimento sobre o conteúdo da sintaxe que o Raimundo não tem, certo? E o que vai acontecer a partir do momento em que o Pilar tem esse conhecimento e o Raimundo não tem, certo? E a outra coisa é o que o Curvelo vai fazer, né, ao tomar conhecimento da situação que está acontecendo ali entre o Pilar e o Raimundo, certo? Então, a ética do conhecimento, o que saber com a informação e com o conhecimento que você tem. Isso é uma tipo questionamento da UNB, tá certo? E isso está diretamente ligado aos questionamentos de conto da escola. Conto da escola é um livro sobre a formação, desculpa, gente, é um conto sobre o nascimento, o nascedouro, né, da corrupção, da, da ideia de levar vantagem sobre as outras pessoas
né, para obter vantagens próprias, certo? Passar por cima das pessoas para obter vantagens próprias, né? Prejudicar os outros para ter vantagens, certo? A tentação da corrupção, certo? Então, é basicamente sobre isso. Além de ser um grande tapa na cara do Machado de Assis na sociedade da época, principalmente no que se refere à educação. Gente, a educação que é mostrada, né, em Conto de Escola é uma educação tirana, né? É uma educação completamente autoritária. E dentro dessa perspectiva, a gente tem, né, a ideia do professor, do mestre, que é o Procópio, né? Um homem que é tudo errado naquela educação que a gente vê em Conto da Escola, né? Conto de Escola. Porque o Procópio, ele é aquele homem extremamente rígido, né? Quando, no começo, porque quem narra para a gente o conto é o próprio Pilar, já maduro, certo? E ele conta o que aconteceu no passado, quando ele era, né, criança, né, quando ele estava, né, na escola de primeiras letras, que eles chamam, né, no ano de 1840, na época da regência. Até a questão política aí é interessante, né? Um momento de transição política, em que havia tanta gente interessada no poder, né, do império da época, né? E você tem, então, essa história que meio que pontua esse contexto que o Brasil está vivendo. E aí, o Pilar conta, então, em flashback, essa história, né? E conta que quando, né, ele não gostava de ir para a escola, né? Primeira crítica à escola está aí, né? O Pilar não gostava de ir para a escola de jeito nenhum. Por que ele não gostava de ir para a escola? Porque todo o resto parecia mais atraente que a escola para ele. Tudo era mais atraente. Ele ficava pensando, né, nos meninos do morro, né? E ele até coloca assim, né, que os meninos vadios são a fina flor do gênero humano, né? Ou seja, os meninos que não têm nada para fazer, os meninos que não vão para a escola, né? Na concepção dele, Pilar, criança, eles eram as pessoas mais legais, certo? Obviamente que seriam pessoas que provavelmente teriam poucas oportunidades, mas na concepção infantil dele, escola não era oportunidade, escola era punição. Tanto que sempre que ele podia, ele matava a aula, né? Ele vai falar que naquele dia, particularmente, ele não queria ir para a escola, mas ele tinha que ir, porque na semana anterior ele teve 2 suetos. Né? O que é isso? Sueto é feriado, mas na verdade não teve feriado. Ele é que fez, né, 2 feriados na semana anterior. Ele é que matou as aulas, né, e não foi. Então, agora, e levou uma sova do pai, né? Levou uma surra. Então, agora ele tinha que ir de qualquer maneira. Então, ele vai narrando isso, e ele chegou a tempo, né? Porque ele chegou antes do professor, né? E aí o que acontece? Todo mundo já fica de pé até o professor entrar. Gente, travou para mais alguém? A Sofia está perguntando. Aqui tudo normal. Coloca para mim aí no chat se está normal. Ou se travou para mais alguém. Normal, 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 normal. Sofia, só para você, amor. Obrigado, gente. Essa é a internet que está oscilando demais para todo mundo. Esses dias aqui foi uma alcanceira para conseguir dar uma aula. Mas, enfim. Então, o narrador, né, ele chega e vai ficar de pé junto com os outros alunos, porque tem que se ficar de pé para o professor entrar na sala de aula. Né? Só depois que o professor sentar ou mandar sentar é que eles podem se sentar. Então, é uma relação de autoridade, uma mistura de autoridade com autoritarismo. Né? O professor é a figura autoridade, certo? O que é bom, o que é importante, né? A figura ser respeitada, a figura que comanda a sala de aula, mas ao mesmo tempo isso se mistura com o autoritarismo, isso diminui, né, a condição de autoridade. Por quê? Porque ele vai se valer de castigos físicos nos meninos para obter o respeito, né, deles por meio do medo, certo?
E né, a palmatória ficava pendurada lá do lado da mesa dele, né, com seus 5 ou 6 furos, né? E, quer dizer, o que mantinha os meninos quietos era essa palmatória, não era o respeito que o professor colocava, certo? Uma outra crítica à educação que é feita é que durante a lição, que eles estão todos fazendo ali sozinhos e em silêncio, o professor não dá atenção nenhuma para eles. Fica lá lendo o jornal e às vezes remusmungando sobre alguma notícia, alguma coisa. Quer dizer, né? Ele coloca os meninos na fogueira e eles que se virem. E, inclusive, não podem nem se ajudar uns aos outros e ele também não ajuda. Então, se tem uma coisa que o conto de escola faz, é criticar aquele modelo de educação em que você tinha esse completo afastamento, né, do estudante em relação ao conhecimento, por meio, né, de muitas vezes de uma figura do professor, não um professor específico, mas de uma figura do professor que era completamente distante da criança e do adolescente, de um modelo educacional completamente distante da criança e do adolescente, certo? E isso, obviamente, não tornava nada disso atraente para essa criança e para esse adolescente, certo? Não tornava nada atraente. E então, você já tem esse início aí de crítica, né, ao modelo da educação da época, certo? Os personagens, como eu disse, gente, são o narrador, o Pilar, né? O Raimundo, que é o filho do professor, que morre de medo do professor, certo? O Curvelo, que é o colega, né, que vai ser o delator, certo? E o Policarpo, que é o próprio professor, tá certo? Então, o que vai acontecer? O que eu coloquei aqui? Tá. Eles estão lá, então, o professor mandou eles fazerem uma lição, e o Pilar, apesar de ser malandro, né, nesse sentido de não gostar da escola, de preferir matar a aula, né, ele fica, né, eles estão lá fazendo a lição e ele vai ver um papagaio azul, se não me engano, ou verde, né, de papel, né? Esse papagaio, gente, é pipa, tá certo? Ele vê esse papagaio no céu e ele fica ali, né, entusiasmado. Olha só como tudo que vem do exterior, né, vai ser mais interessante do que está acontecendo na sala de aula. No modelo que nós temos hoje, que é muito mais democrático, que a gente tem muito mais recursos, tem muito mais aproximação entre professores e alunos, tem hora que qualquer coisinha chama a atenção de vocês mais do que a aula, mas você está passando um pernilongo na sala. Aí você fica olhando para o pernilongo, em vez de prestar atenção. Né? Então, quer dizer, mas até isso, né? Porque há ainda muitas coisas a se questionar sobre o sistema educacional de hoje, né? Essa coisa de vocês sentarem a bunda numa cadeira às 7, 10 da manhã e saírem 20 e 40, né? Vocês são adolescentes, isso é muito difícil achar que vocês vão manter a concentração de vocês o tempo todo ali, certo? Então, às vezes, qualquer coisa que saia fora da rotina, mesmo que seja um pernilongo, vai ser mais interessante do que ficar ali durante todas aquelas horas, né? A gente faz o que pode, né? Mas assim, não é difícil, não é fácil, né? Esse modelo acadêmico, né? Mas já é bem melhor do que era na época de conto de escola, tá certo? Em termos de abertura, né? A ideia da educação e da escola ser mais atraente do que um dia já foi. Então, meninos, você tem então nessa relação o Pilar, que está ali fazendo a lição, não sei das quantas, tal, e aí, de repente, né, o Raimundo, que é o filho do professor, chama a atenção dele, né, discretamente, porque o professor está lá envolvido com as notícias do jornal, e o Pilar pede, né, desculpa, o Raimundo vai pedir a lição de sintaxe, que ele não estava conseguindo fazer. Porque o Pilar tinha, apesar de ser malandro, ele tinha facilidade de aprender. O Raimundo, coitado, além de ser mais cobrado por ser filho do professor, ele era mais cobrado pelo professor, né, na condição de filho, ele ainda tinha dificuldade de aprendizado, certo? E aí, né, mais um aspecto de crítica, né? Tanto o Pilar, que se vira sozinho, quanto o Raimundo, que precisa de ajuda, vão estar ali largados nas suas cadeiras, nas suas carteiras, né? Enquanto o professor acredita que a obrigação deles é dar conta da lição, certo? Também uma crítica ao modelo educacional, né, de afastamento entre o estudante e o aluno.
Então, dentro disso aí, o Priquito, como é que chama? Né? Tá. O Raimundo vai oferecer a pratinha que a mãe dele tinha dado, que era uma moedinha antiga, em troca da ajuda do Pilar, né, na lição de sintaxe. E enquanto está rolando esse entrever entre os dois ali, o Curvelo, que é um outro aluno, né, tá vendo o que está acontecendo, tá observando, né? Várias vezes o Pilar vai olhar para o Curvelo e o Curvelo está olhando, interessado, curioso. Depois, com o adiantar da negociação, o Curvelo parece que está olhando fixamente, até com uma cara meio de raiva para eles, assim, tá certo? Então é isso. E aí, por fim, né, você vai ter um momento interessante no conto de escola que vai ser, o que é isso? Peraí, aqui. Conto de escola. Que vai ser esse momento aqui, ó. Eu até coloquei. A ideia do nascedouro da periquita, da corrupção. Olha só. Na página 3, se não me engano. Aqui, ó. Aqui. Quando, né, tive uma sensação esquisita, quando o outro lá estava, né, oferecendo a moedinha e tal, não sei o quê, e falando para ele, ó, toma, pra você me ajudar, tal, não sei o quê. Olha só. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que não fosse fácil empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, toma lá, dá cá, tal foi a causa da sensação. Então, para o Pilar, o que causou estranhamento aqui é que era oficialmente ali uma situação de corrupção. Uma situação em que ele não estava fazendo um favor, ele até falou que ele faria o favor, de graça, certo? Mas ali não era a favor, ali era uma troca. Toma a pratinha, me ensina de forma eficiente a lição. Ele até, mais para frente, olha só, a ideia. Não queria recebê-la e custava-me recusá-la. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia. Olha só a ideia da corrupção, né? Se ninguém está vendo, certo? Então, aqui existe uma questão do princípio ético que está sendo desrespeitado, né? Não é, quer dizer, preocupar-se se a pessoa está vendo ou não para você fazer o certo, né? Isso faz parte daquilo que a gente chama de corrupção. E ele fala, né? Ele não queria receber, mas ao mesmo tempo era difícil para ele resistir àquela tentação, certo? Então, você tem dentro dessa perspectiva a ideia, o conceito de corrupção e, posteriormente, quando ele pega a moedinha, coloca a moedinha na calça, né? E aí, logo passa um pouco depois, ele está lá ajudando o Raimundo, e aí logo o professor chama o Raimundo e o próprio Pilar, né? E quando eles olham para frente, está lá, diante da mesa do professor, está o Curvelo, né? O Curvelo havia denunciado o que estava acontecendo. E aí o professor vai confrontar os dois, né? E vai, né, sem nenhum tipo de diplomacia, nenhum tipo de negociação, xingá-los no meio da sala, vai pegar a moedinha, a pratinha que o Raimundo deu para o Pilar, vai jogar a janela fora e vai castigá-los com palmatória, né, na frente de todos. Eles vão ficar com as mãos inchadas e vai falar impropérios para eles que eles eram vagabundos, que não sei o quê, papapá, papapá. Ou seja, certo? Qual é o benefício disso, né? Qual é o fim pedagógico disso aqui? Certo? Agora, na parte do Curvelo também fica a seguinte ideia, né? O Curvelo vai ser aquele cara que vai ver o que está acontecendo e vai lá denunciar para o professor, provavelmente para obter futuros benefícios, para cair nas graças, para ser o queridinho do professor. Quem sabe beneficiado com uma correção de prova, uma avaliação um pouco mais amigável, né, e tudo mais. Então, o Curvelo, né, fica aquela sensação. As pessoas que denunciam determinadas coisas que ficam sabendo, fazem isso por ética ou por
possível benefício próprio, né? Então, o conto de escola deixa vários desses questionamentos em aberto, né? O nascimento da corrupção, né? Agora, olha que interessante, o Raimundo, ele fala, né, como narrador, ele fala que se o desculpa, o Raimundo não, o Pilar, né, que se o Raimundo tivesse pedido favor, ele teria feito, né, de ensinar a lição. Só que o Raimundo parecia querer garantir que essa lição fosse ensinada de forma eficiente, né? Talvez em algum momento ele tenha recebido um favor de alguém ajudá-lo, ou o próprio Pilar, e ele não tivesse tido o resultado que ele queria, ele, Raimundo. Ele não tinha aprendido, ou o ensinamento não foi eficiente o suficiente. Então, naquele momento, o que o Raimundo queria garantir? Que por meio, né, do pagamento, ele conseguisse um ensinamento que fosse realmente eficaz, que fosse feito com vontade. Ou seja, as pessoas não fazem nada de graça, quando fazem, talvez não façam com boa vontade, né? É o que está sugerindo aí o Machado, né? Então, Raul, nossa, na verdade ele pega essa historinha de crianças numa escola para falar sobre a natureza humana, sobre como, na verdade, nós somos passíveis à corrupção, sobre como, na verdade, muitas das nossas atitudes são ambíguas, né? Tipo, elas podem parecer éticas, mas elas podem ser meramente feitas em benefício próprio, certo? Como muitas vezes a gente faz as coisas para os outros a contragosto, e mesmo assim que aquela outra pessoa fique agradecida, certo? Então, é desse modelo que você percebe essa coisa do Machado, pegar coisas cotidianas, coisas básicas, e transformar em reflexões universais sobre o ser humano e sobre a sociedade. Tá certo? Esse é conto de escola. Tudo bem? Gente, o cara é bom demais, né? Não tem lógica, não tem lógica. A Rafael Alves estava comentando com a gente que talvez essas doações de live não sejam só para fazer o bem, é mais uma propaganda. Gente, tem muito isso, né? Essas doações de live, tá? Não, a doação até que é uma. Aqui mistura-se as coisas, né? Por exemplo, as doações que são feitas nas lives. Beleza, pode ajudar realmente muita gente que está precisando agora. E provavelmente, né, até por uma questão dos institutos ou das empresas que estão envolvidas, provavelmente isso vai ser destinado para essa ajuda. Só que as lives, gente, viraram Nossa, 5 minutos. Obrigado, Herbert. As lives, elas viraram também uma mina de ouro, né? Gente, a quantidade de patrocínio que está indo para essas lives, o que está acontecendo? O problema é o artista que não é muito conhecido, esse está com dificuldade, né? Mas os artistas e agora, até os artistas menos conhecidos, mas que têm um público cativo ali, né? As empresas patrocinadoras já estão, né, investindo neles também. Né? Agora, essas lives, né, desses nomes sertanejos todos aí que fizeram, né, tantas lives aí, essa galera tá ganhando uma grana, tá ganhando uma grana. Então, quer dizer, une-se o útil ao agradável, né? Ajuda-se de repente quem precisa, passa-se por um bom samaritano e ganha-se também muito dinheiro, né? Então, quer dizer, é a natureza da discussão de conto de escola. Eu ajudo ele e ganho minha pratinha. Tá certo? Beleza? Gente, eu vou começar a falar de pai contra mãe, então. Eu estou com medo de não dar tempo de fazer tudo que eu preciso para amanhã, mas vai ter que dar. O pai contra mãe, porque, olha só, pai contra mãe, gente, já é um outro conto que vai estar num outro patamar da vida do Machado, né? Conto de Escola, de 1884, assim como o Cartomante, é a fase talvez mais essa que você percebe essa visão realista, mais crítica ao pensamento romântico, né? Porque está ali na divisão, ali no comecinho das manifestações realistas do Brasil, das quais ele próprio, Machado, é o grande nome, é o grande representante.
O Pai contra a Mãe já é de 1906. Já é assim, próximo à época em que a data da morte do Machado. Machado morre em 1908. Então, em 1906, esse escritor já era um escritor completo, já era um escritor que já tinha publicado, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, O Alienista, Isaú e Jacó, né? Quer dizer, Missa do Galo, né? O Perículo apareceu. Se a mulher, em 1900, Perículo, eu não sei se em 1906 a mulher dele já tinha morrido. Não sei mesmo. Vou olhar para você e te falo amanhã, tá? Mas aí, o que vai acontecer? Então, você tem o interessante de Pai contra Mãe é que você tem aqui um testemunho literário de um escritor que já passou por todas as suas experimentações e por todo o seu amadurecimento, certo? E é muito interessante ver como que isso acontece numa história que se passa, na verdade, ainda na época da escravidão, certo? Apesar de ser 1906, né? A história se passa antes, ainda na época da escravidão. E como ele vai fazer, na verdade, gente, né? Mais um intertexto. Ele vai fazer mais uma vez uma misa na BIM aqui em Pai contra Mãe. E eu vou jogar essa isca para te falar o seguinte: a misa na BIM que o Machado coloca em Pai contra Mãe está principalmente no nome do personagem principal do conto, que é Cândido, certo? E aí eu quero amanhã a gente começa falando de Cândido, certo? Raul, provavelmente você não vai conseguir falar de pai contra mãe, de igreja do diabo e ainda fazer a sabatina. Bom, pelo menos começar a sabatina amanhã eu vou, tá? Pelo menos eu vou começar a sabatina. Então, fique preparado para amanhã, sabatina. Se precisar, na semana que vem eu continuo a sabatina. Tá certo? Beleza? Provavelmente vai precisar. A mulher dele, é porque eu li num texto biográfico do Machado, que depois da morte dele, a sua literatura se tornou mais melancólica. Eu não sei se Pai contra Mãe é exatamente melancólico. Eu acho ele muito irônico, né? Talvez de todos esses contos que a gente está falando aqui até agora, talvez ele seja o mais irônico até agora, tá certo? Mas isso é papo para amanhã, porque meu tempo estourou. Então fica nessa aí, né? Tem Misa na Bíblia. Lembra da Misa na Bíblia? A história dentro da história, Dom Casmurro e Otelo. Aqui nós temos outra Misa na Bíblia com o nome do personagem principal, Cândido, tá? Se você se interessar em dar uma olhada, que diabo de Cândido é isso? Se você entendeu a referência, se você já estudou alguma coisa que envolve um nome chamado Cândido, né? Amanhã a gente conversa para a gente iniciar esse trabalho, tá certo? A mulher dele morreu dia 20 de 10 de 1904. Então, sim, ela já tinha falecido à época do negócio, da publicação de Pai contra Mãe. Meninos, toda essa matéria está nos capítulos 11 e 12, 11 e 12 da unidade 6. Então, seguinte, tem uma parte lá de literatura portuguesa, tal, você pode até fazer ali os relacionados a, por exemplo, ao Primo Basílio, né, que a gente comentou aqui, mas principalmente os exercícios da unidade 12, do capítulo 12, precisam ser feitos, tá bom? Lá vai ter os exercícios sobre Machado de Assis, vai ter Dom Casmurro, vai ter Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ter toda essa, né? Então, vá fazendo esses exercícios. Unidade 6, capítulos 11 e 12, tá certo? Unidade 6, capítulos 11 e 12. É onde você vai ter, né, realismo e naturalismo e a prosa realista, né, no Brasil. Tá bom? Então, fiquem bem. Amanhã a gente vai dar sequência a partir de Cândido, né? Pai contra mãe. Vamos para a Igreja do Diabo e... Nossa, vamos para a Igreja do Diabo. Vai lá. E vamos começar a nossa sabatina.
tá? Vamos começar a nossa sabatina. Avisa o povo que está matando aula, que é para estar presente amanhã, tá certo? Porque essa sabatina vai valer como presencial normal, tá? Queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau. Abração para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.